Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série de mensagens Vida Cristã na Prática. Temos falado que oração é uma questão também de organização e no vídeo anterior nós falamos sobre a importância, demos a primeira dica das 6 que citamos, falando a respeito da importância de marcarmos um horário para termos um encontro com o Senhor, marcarmos um horário para orar. Temos falado a partir da definição de que oração é um lugar de encontro com o Senhor. E temos feito uma analogia com um encontro com uma pessoa especial, um encontro com alguém, que seja importante para você. E nós sabemos que ninguém define um encontro sem marcar um horário. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do lugar, da segunda dica importante a respeito de oração, segunda dica prática. Nós queremos falar um pouquinho da importância de definir um lugar. Mas antes de começarmos, eu quero falar para você não deixar de curtir aqui esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ativar lembrete e você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal, ok? Então eu quero falar hoje para você um pouquinho a respeito da importância de definirmos um lugar e se isso realmente faz sentido. Temos feito essa analogia a respeito de um encontro com uma pessoa importante, quando você marca, eu lembro de quando eu marquei alguns encontros com a minha esposa, quando estava conhecendo, e até hoje, quando nós saímos para termos uma noite nossa, nós definimos um lugar. Mas será que isso faz sentido para o Senhor? Será que quando nós falamos de oração, isso também é válido? Será que nós realmente temos a necessidade de definir um lugar, ou esse lugar precisa ser sempre fixo, precisa ser um lugar bonito, não precisa, enfim, algumas questões que possam passar pelo teu coração e hoje nós queremos ajudar você a entender um pouquinho a respeito disso. Nós sabemos que a Bíblia vai nos ensinar muito a respeito da localização ou de um Deus, de alguns atributos de Deus e fala a respeito de um atributo em específico que nos ensina a respeito da presença do Senhor. E eu quero hoje ler um texto com você, na verdade eu quero ler 3 textos com você que vão embasar essa conversa que nós temos aqui, esse vídeo, e eu espero que possa ajudar você e você possa compreender e entender bem sobre isso, sobre a importância de definir um lugar. Eu quero abrir o primeiro texto, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 23 também. Diz assim: "Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra?" Então aqui é o primeiro texto que nós estamos lendo, texto do profeta Jeremias, escrito no Antigo Testamento, o qual ele está falando, Sou Deus apenas de perto? Ou também eu não sou um Deus de longe, Então nós vemos aqui já uma colocação importante que nos mostra a presença do Senhor tanto perto, tanto quanto longe, aquilo que se considera perto e aquilo que se considera longe. A Bíblia também fala aqui nesse texto que pode alguém se ocultar em esconderijos, pode alguém se esconder da presença do Senhor. A Bíblia também nos fala, há um outro texto que eu quero compartilhar com você, há outros textos, mas eu quero ler esses 2 em específicos no Velho Testamento. O outro texto está lá no Salmo de número 139, no versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará."
Né? Então aqui já neste salmo, no salmo de número 139, nós temos alguns elementos. Ele diz, olha, para onde eu posso me ausentar do teu Espírito? A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito, então ele está falando a respeito, né, da Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, ele está falando desse complemento de Deus, e ele está dizendo, aonde eu posso me ausentar do teu Espírito? Aonde eu posso me esconder? Ou ele fala o seguinte, se eu subir aos céus, lá eu te encontro. Mas se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, lá também tu estás. Fala, se eu tomar as asas da alvorada e chegar até os confins dos mares, lá também tu estás. Então nós entendemos aqui a presença, nesses dois textos, eles nos mostram a presença do Senhor em todos os lugares, nos dizendo, olha, não tem lugar que você consiga se esconder. Não pense que o que você faz fica oculto. Pode ficar oculto a homens, mas a Deus nada fica oculto. Então, em todos os lugares, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E aqui nesses textos, eles não falam a respeito só dos olhos passarem, mas a presença do Senhor estar em todos os lugares. Quando ele diz, se eu subo ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu vou ao profundo do abismo, né, lá também o Senhor está. Então ele está falando não só sobre os olhos do Senhor passar, mas como a presença do Senhor cobrir toda a face da terra. No livro de Efésios, no Novo Testamento, também há um ensino, também nos fala algo importante sobre a presença de Deus. Então, você pode abrir a sua Bíblia também em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vejam, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo sobre a unicidade, sobre um único Deus. Ele fala no versículo 5, há um só Senhor, e há uma só fé, e há um só batismo, e aí ele diz, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, isso é, o qual está sobre todos, né? Então nós percebemos aqui também a presença do Senhor sobre todos, né? Então fica claro nas Sagradas Escrituras uma definição, um atributo importante. Esses textos, eles têm um padrão, eles nos falam a respeito da presença de Deus em todos os lugares. Por isso nós dizemos que Deus é onipresente. No latim, oni, o prefixo oni, ele quer dizer todo. Então, quando falamos sobre a onipresença de Deus, nós falamos sobre este atributo que ele não comunica conosco, porque eu e você não somos onipresentes, nós só conseguimos estar em um lugar ao mesmo tempo. Esse atributo o Senhor não comunica com todos e está nele. Então, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso é muito importante porque isso nos traz um entendimento de algo e pode trazer um questionamento. Será que então faz sentido eu definir um lugar? Porque se Deus está em todos os lugares, por que eu preciso definir um lugar para orar? Outra questão importante que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, se você for ler, você vai perceber que também a Bíblia nos fala que Deus habita nos céus e o seu trono está estabelecido sobre o alto monte. A Bíblia nos fala quando anjos apresentam o Senhor, e a própria profecia que fala a respeito da queda de Satanás, né, que nós encontramos lá em Ezequiel no capítulo 28, cita Deus como o Altíssimo. Essa palavra Altíssimo aparece pelo menos 30 vezes nas Sagradas Escrituras, e é uma das definições. A palavra no original hebraico é Elion, que quer dizer o mais alto de todos. Então, Deus, além de estar em todos os lugares, ele estabelece o seu trono, ele concentra a sua presença no alto monte celestial. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus, eu quero ler esse texto com você, Hebreus no capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, vocês chegaram ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Nós encontramos muitas citações, principalmente no livro dos Salmos, e até canções como nós cantamos, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, né? Esse é um salmo, é uma canção que é cantada muito no nosso
nosso país e que é referente a um salmo, o Salmo de número 48, que fala a respeito disso. Fala que a Bíblia nos fala sobre uma cidade celestial, e aqui diz nesse texto de Hebreus, a Jerusalém celestial, aonde há um monte, que é o Monte Sião, e o Senhor estabelece o seu trono acima do monte. Então, quando você encontra isso no Antigo Testamento, essas referências para a presença do Senhor no Monte Sião, para a presença do Senhor em Jerusalém, quando você olha para o Novo Testamento explicando essas citações, você vai ver que está falando de uma Jerusalém celestial. Então, além de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele concentra a sua presença no alto trono celestial, nos céus. Então, há uma geografia celestial estabelecida onde o trono de Deus está sobre o ponto mais alto do universo, porque ele é o Senhor soberano e supremo e mais elevado do que todos. Então isso é importante também entendermos, porque isso também está dizendo, mas se Deus está em todos os lugares, como que ele está lá nos céus? A Bíblia está nos ensinando, e talvez isso é difícil de compreender, porque eu e você somos limitados, nós estamos em um lugar só, mas o atributo de onipresença do Senhor permite que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a concentração da sua presença do Pai Celestial está nos céus, no trono celestial, de onde ele governa todo o universo. E o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, a Bíblia diz que ele se colocou à destra da majestade, à destra do Pai. Isso você pode encontrar no livro de Hebreus, no capítulo 1, você vai ver que Jesus está à destra. Mas há mais uma informação importante. Além de tudo isso, a Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito de Deus, esse sim, habita em mim e em você. Então veja, Deus está em todos os lugares, ele concentra a sua presença nos céus, Jesus está à sua direita, mas o seu Espírito, para aqueles que nasceram de novo, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessaram ele como seu Senhor e receberam o selo do Espírito Santo, nós, eu e você, também somos habitação do Espírito de Deus. Ele mora em nós. Então veja a magnitude, o quão maravilhoso é isso. Um Deus que está em todos os lugares, que está no mais alto e celeste trono, mas que também habita em mim e em você. Então isso é maravilhoso para nós entendermos, e isso nos levanta essa questão, mas então, eu preciso, se Deus habita em mim, se eu já nasci de novo, se o Espírito habita em mim, eu preciso definir um lugar? Faz sentido eu definir um lugar, né, para orar? Faz sentido eu definir um lugar para buscar ao Senhor? Eu quero falar para você que a questão de definir um lugar, ela tem muito mais a ver comigo e com você do que propriamente com Deus. Você está certo quando você diz Deus está em todos os lugares. Para ele não faz diferença o lugar. Não faz diferença se o lugar é bonito, não faz diferença se há um monte e tem dificuldade para subir, não faz diferença nenhuma. O que faz, o que nós entendemos e percebemos a respeito de um lugar é o quê? É a intimidade. Vejam, eu e a minha esposa, nós moramos juntos numa casa inteira de cômodos, mas existe um lugar que é um lugar especial, que é o lugar onde eu e ela temos a maior intimidade na nossa casa. É onde nós conversamos, é onde nós expressamos o amor um ao outro, é onde nós temos privacidade, é onde nós falamos transparentemente um com o outro, é onde há sinceridade, é um lugar reservado, é um lugar especial. Então, essa é a questão de definir um lugar. O lugar que você definir para ter um encontro com Deus, ele vai falar a respeito de alguns aspectos. O primeiro, de zelo, de cuidado, de você querer ter um lugar de intimidade com o Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber Jesus também fazendo isso na sua vida. Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem. Quando ele se fez homem, ele também
também ficou limitado como eu e você. Ele já não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a presença do Filho como homem aqui o limitou. É por isso que você vê Jesus caminhando. É por isso que você vê Jesus andando de aldeia em aldeia pregando o Evangelho. É por isso que você vê Jesus com fome. É por isso que você vê Jesus cansado, como no Poço da Samaria. Ele estava cansado. Por quê? As limitações humanas estavam sobre a vida de Jesus. E quando Jesus se coloca para orar, e eu quero compartilhar, quero ler esse texto com você, você pode ler esse texto lá no livro de Mateus, no capítulo 14, Jesus nos dá um ensino a respeito disso. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Veja o que Jesus nos ensina. Jesus, ele despede os seus discípulos, ele manda os seus discípulos à frente num barco, Jesus despede a multidão e ele vai se colocar, a Bíblia diz que ele subiu a um monte a fim de orar sozinho. A definição do lugar vai ajudar você a orar sozinho. É óbvio que se você escolher a tua sala de estar num momento onde a tua casa está cheia, as tuas crianças estão correndo, isso realmente não vai ser um lugar de você estar reservado para você estar sozinho com o Senhor. Definir um lugar significa definir um ambiente onde você pode ter intimidade com o Pai, onde você não é interrompido, onde o seu foco não é interrompido. Deus não tem problemas de foco, Deus não tem problema de atenção, mas eu e você temos. O Senhor, estando em todos os lugares, ele consegue também ouvir todas as orações em qualquer parte do mundo. Eu estou aqui em São José dos Pinhais e posso estar orando aqui, mas alguém em outra parte do mundo, lá na Rússia, lá na China, nos Estados Unidos, pode estar orando e lá ele também está. Então, ele está perto de mim, mas também está longe, como Jeremias falou. Ele pode estar em todos os lugares, mas eu e você não. E o Senhor, ele ouve todas as orações ao mesmo tempo de todos os lugares. A presença dele pode estar em qualquer lugar. O Espírito Santo, ele habita em mim, mas habita em quem está nos Estados Unidos, a quem está na China, quem está em qualquer parte do mundo, né? Então é importante entendermos que a definição do lugar é muito mais valiosa para mim e para você do que para o Senhor. Para Ele, se você estiver dirigindo no teu carro, sozinho, conversando com Ele, Ele vai estar ali com você. Se você tiver, já vi pastores falando que começou a sua vida, né, numa kitnet que tinha um quarto e um banheiro. E o lugar de intimidade, o lugar de solidão com o Senhor, o lugar onde ele podia conversar com o Senhor era o banheiro. Então lá ele estava. Porque é importante você entender que não é a beleza do lugar, não é o subir um monte. Eu já vi várias pessoas falando assim, ai, mas eu subo um monte, como se fosse passando um sentimento, né, de que a dificuldade, a complexidade de se subir ao monte, né, de passar frio ou de enfrentar mosquitos, enfim, que isso movesse o coração para que Deus desse mais valor, e isso não é verdade. A definição do lugar é simplesmente para que você possa ter um momento de intimidade com o Senhor. Jesus subia ao monte para orar, Jesus ia ao deserto para orar, mas Jesus também em Mateus, no capítulo 6, nos fala, vá ao teu secreto, abra a porta do teu quarto, feche a porta do teu quarto e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Veja Jesus falando sobre secreto. Então a importância de ter um lugar definido para você orar é para que você possa estar no secreto. Ah, mas você pode estar dizendo, mas eu posso orar em público? Claro, Jesus orava em público. Houveram momentos que oravam em público. Nós percebemos os discípulos perseverando em oração em Atos 1, esperando o derramar do Espírito Santo que aconteceu em Pentecoste. Eles tinham tempos de oração junto à igreja. E isso é importantíssimo, ter estes movimentos de oração à igreja. Mas isso não substitui o teu lugar secreto. Então eu quero sugerir para você nesse vídeo, quero falar para você a respeito disso e indicar para você isso. Tenha um lugar secreto.
tenha um lugar definido para orar. Quando eu falo lugar secreto, então ninguém pode saber na casa? É claro que não. É claro que podem saber. Mas é importante, quando você está neste momento de oração, as pessoas que estão na sua casa, entender que esse é o seu momento com o Senhor. E isso, irmãos, não é religiosidade. É claro que você pode falar com o Senhor em qualquer lugar. Muitas vezes eu vou para o trabalho de carro, vou ao supermercado e eu estou ali conversando, orando, falando com o Senhor. Mas isso não substitui o meu momento de intimidade. Eu falo o dia inteiro com a minha esposa, nós vamos em vários lugares, mas isso não substitui o momento de intimidade com ela dentro do nosso quarto, ou não substitui os momentos de encontro num restaurante importante, especial, para conversarmos. Enfim, nada disso, né, substitui o teu momento especial com o Senhor. Então, essa é a segunda dica prática que eu quero deixar para você. Escolha um lugar, tenha um lugar de encontro com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa viver uma vida cristã prática de oração.